O psicólogo, radialista e servidor público Oswaldo Bellarmino hoje tem 61 anos de idade, mas ainda lembra o dia em que pensou que iria morrer. No dia em que eu sofri o infarto, foi em julho de 2009, foi alguns sintomas como uma tontura, foi um mal-estar terrível. E eu pensei que aquele dia, que era uma sexta-feira, eu pensei que havia chegado a hora da minha partida. Mas aí eu procurei atendimento, fiz vários exames, até chegar ao primeiro cateterismo. Eu já fiquei internado e a médica, na ocasião, perguntou com quem eu queria falar primeiro, se com a minha mãe, com a minha namorada ou com a psicóloga do hospital. Depois eu fui para a UTI e fui operado uma semana depois. O ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio que ele sofreu é causado principalmente por um bloqueio que impede o sangue de chegar até o coração, devido ao acúmulo de depósitos de gordura nas paredes internas dos vasos. A Organização Pan-Americana da Saúde relaciona esse evento com as doenças cardiovasculares, que nada mais são do que um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos. Elas são a principal causa de morte no mundo. O coração humano, apesar de ter apenas de 12 a 14 centímetros em média, é considerado um órgão vital, porque distribui o sangue para todo o corpo, garantindo a entrega de oxigênio e nutrientes essenciais para células e tecidos, ao mesmo tempo removendo resíduos como o dióxido de carbono. O médico cardiologista e professor Vitor de Holanda, responsável pelo curso Eletrizando, explica o funcionamento do nosso coração e alguns problemas que podem aparecer. O coração ele é igual uma bomba. Sabe aquela bomba d'água que tem em casa, que leva a água para a caixa d'água? O coração é a mesma coisa, o funcionamento é semelhante. A diferença é que ele é movido por músculo, igual o nosso músculo aqui do braço, da perna. E ele também tem energia elétrica, igual a bomba. Então, pode dar problema na condução hidráulica, na energia elétrica ou no músculo. E esses três problemas podem levar, infelizmente, a casos graves. A genética desempenha um papel importante no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ou seja, a predisposição é passada de uma geração para outra, como foi no caso do Oswaldo Bellarmino. Eu faço parte de uma família com várias pessoas com um quadro grave de insuficiência coronariana. Então, meu pai morreu de infarto fulminante, minha mãe também, minha irmã também, meus tios, meus avós, avô materno, avô paterno. Então, esse histórico familiar ele é bem presente. Engana-se quem pensa que apenas uma parte da população deve se preocupar com o problema. Diversas condições podem levar a um infarto agudo do miocárdio. São chamados fatores de risco, como informa o Dr. Vitor de Holanda. A gente divide os fatores de risco em modificáveis e não modificáveis. Não modificáveis, histórico familiar. Idade. Chegar aos 60, 70 anos aumenta o risco. O principal fator de risco vai ser sempre a predisposição genética. Então, se algum familiar do sexo feminino, familiar de primeiro grau, que é pai, mãe, irmãos, desenvolver doença cardiovascular do sexo masculino abaixo dos 45, isso é um fator de risco altíssimo. Se for mulher abaixo dos 55, outro fator de risco altíssimo. O termo hereditariedade vem do termo herança. Então eu costumo brincar com os pacientes dizendo que é a herança que ninguém quer ganhar, né? É a herança que a gente não quer receber. Hipertensão, diabetes, infarto, AVC, se tem parente de primeiro grau que tenha desenvolvido, que é primeiro grau, lembrando, irmãos, pai e mãe. Se for de primeiro grau, tem que tomar cuidado que pode sim desenvolver esse tipo de doença. Os sintomas de um infarto podem variar e geralmente começam a aparecer aos poucos, com desconforto que aumenta ao longo do tempo. Em muitos casos, os sinais que o corpo dá iniciam horas ou até dias antes, porém são confundidos por muitos pacientes, como nos conta o Dr. Vitor. Uma pessoa que tenha costume de lavar louças e de repente começou a cansar para lavar louça. Não é normal. A minha avó, e eu conversando com ela no final de semana, ela falou: meu filho, acho que eu tô com um problema na coluna. Eu comecei a estender roupa no varal e começou a doer meu peito, eu baixei o braço e melhorou. Eu: não, vó, a senhora vai fazer um cateterismo. Corri com ela e realmente tinha uma artéria entupindo. Por quê? Porque ao elevar o braço, a gente aumenta a frequência cardíaca, é um esforço, e no caso é um esforço leve. Então, se ela está sentindo dor no esforço leve, isso é grave.
Além dos fatores de risco que não podem ser modificados, como a gente já viu, existem comportamentos que aumentam a probabilidade de uma pessoa ter um infarto, mas que podem ser alterados ou controlados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 80% dos casos de infarto poderiam ser evitados com a eliminação ou monitoramento desses fatores de risco modificáveis, como alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo e estresse. Preste bastante atenção, de acordo com a sua idade, nas formas de prevenção que são faladas pelo Dr. Vitor de Holanda. Para cada população, para todo tipo de população, independente da idade, exercício físico. Isso aí é inevitável. Tem que fazer exercício físico para evitar. A gente tem visto um aumento de obesidade infantil e de colesterol infantil também. Então, melhorar a alimentação, o docinho, aqueles salgadinhos, né? Isso aí tem que ser tomado cuidado, refrigerantes. População adulta, fazer exames de rotina, fazer sua verificação com frequência de colesterol, pressão, ou a partir dos 30 anos, pelo menos uma vez no ano, verificar a pressão, verificar colesterol, fazer uma consulta, não precisa ser com cardiologista. E os pacientes acima de 40 anos e que já tenham doença cardiovascular, pelo menos a cada 6 meses fazer uma consulta e realmente, olha, mudar o estilo de vida. Exercício físico é tratamento da doença cardiovascular, além de prevenção. Tudo que você tiver medo de morrer, se você fizer exercício físico, você reduz a chance de ter morte por causa de qualquer doença. Câncer de intestino, doença cerebrovascular, Alzheimer, desenvolvimento de demências. O estresse emocional, considerado por muitos como um dos males do século XXI, quando é prolongado, eleva a pressão arterial e estimula comportamentos não saudáveis, como fumar, comer de forma inadequada e não se exercitar. Essa tensão ocorre pela liberação de adrenalina, que faz contratura da nossa musculatura. Essa adrenalina, ela não vai escolher onde vai atuar, ela atua também no nosso sistema cardiovascular. Ela diminui os vasos, ela faz o coração bater mais rápido e isso é ruim. Ela faz com que o músculo cardíaco sofra estresse. E estresse é tudo aquilo que gera trabalho a mais, que tira a gente do conforto. E isso faz aumentar o colesterol, isso faz lesão dentro do vaso sanguíneo. É como se tivesse o cano da casa entupindo. E isso faz estresse direto no coração, levando às doenças cardiovasculares. Entre os exercícios físicos, as práticas de fortalecimento e desenvolvimento dos músculos ganham destaque. Elas ajudam a saúde do coração ao melhorar a circulação sanguínea. Mas o Dr. Vitor faz um alerta para quem pretende se matricular na academia sem nenhum tipo de avaliação física prévia. A musculação, ela reduz mortalidade cardiovascular, ela melhora o metabolismo. A gente tem diversos estudos mostrando, por exemplo, que a melhora da força peitoral diminui mortalidade. A melhora da força da coxa reduz mortalidade. Então, por que não fazer esse paciente a atividade física? Todo mundo fala, não, faz caminhada, mas só caminhada não adianta. Desculpa a hidroginástica, mas só hidroginástica não adianta. Ajuda, mas não adianta. Tem que associar um exercício aeróbico, a caminhada, a hidroginástica que tem um pouquinho de resistência com a musculação. E ela é terapêutica para quem já tem problema de coração. Lógico, tem que ser bem orientado. Não é raro a gente ver casos de parada cardíaca dentro de academia. Existe lei já nacional que obriga as academias a terem um desfibrilador, cardioversor desfibrilador nas academias. Um dado, a cada 1 minuto que a gente traz a ressuscitação cardiopulmonar, a gente aumenta em 10% a chance de mortalidade. Em 10 minutos é 100% de mortalidade. A desinformação e o uso inadequado de ferramentas de busca na internet podem prejudicar a prevenção e o tratamento do infarto. Muitas informações incorretas são disseminadas até nas redes sociais e grupos, fazendo os pacientes se enganarem, além de promoverem práticas perigosas, como relata o médico cardiologista Vitor de Holanda. O que tem acontecido? Alguns pacientes chegam no consultório e pararam a medicação por conta dessas informações falsas que circulam nas redes sociais. E a principal delas, eu estive num evento recente e isso foi levantado também, é a estatina. Eu não sei porque
criaram um inimigo que é a estatina. Estatina é uma medicação que trata o colesterol. Só tem um porém. Talvez a estatina seja a maior revolução terapêutica do século XX e entrando pelo século XXI, que mais reduziu mortalidade. Se hoje nós temos uma longevidade maior, muito se deve a ela. E dizem que causa câncer. Não, não causa câncer, tá? Tem estudo, inclusive, demonstrando redução de câncer de estômago. Dizem que causa demência. Não, não causa demência nem piora a demência. Também existem estudos mostrando que diminuiu a progressão para demência e em pacientes que já tinham demência não descompensou, não piorou. O LDL, que é o colesterol, também existe uma história correndo de que ele muito baixo diminui a função sexual. Também não, a gente tem estudos robustos mostrando que mesmo ele baixo, a gente tem a produção para hormônio sexual. Por quê? Porque as células que dependem de colesterol, elas produzem o seu próprio colesterol. Então mesmo que ele esteja baixo na corrente sanguínea, a célula está lá resolvendo o seu problema, porque o colesterol ele tem que estar na célula e não na corrente sanguínea. Lembre que a saúde do coração está nas suas mãos. Pequenas mudanças no dia a dia podem salvar e fazer toda a diferença para proteger você e sua família do infarto. É melhor se cuidar hoje para ter um amanhã cheio de vitalidade. João Paulo Seabra Nascimento para a Rádio Educadora da Amazônia. No primeiro episódio desta série, a gente conheceu o Oswaldo Bellarmino, um psicólogo, radialista e servidor público de 61 anos que viu de perto a morte quando teve um infarto agudo do miocárdio, conhecido popularmente como ataque cardíaco. Depois da segunda chance de viver, ele conta a rotina saudável adotada, vencendo a depressão que chegou a prejudicar no trabalho. Eu fiquei 3 meses afastado do trabalho, né? Fiz a cirurgia de revascularização do miocárdio, a popular ponte de safena. É uma cirurgia de recuperação muito dolorosa, que exige fisioterapia respiratória, exige uma série de cuidados. Isso me levou a uma depressão, procurei ajuda psiquiátrica, tomei antidepressivo, até voltar ao trabalho 3 meses depois de operado. E depois disso, 15 anos depois, meu coração continua batendo forte, mas exige uma série de cuidados. São exames anuais, exames periódicos, exames de imagem, exames de laboratório, cintilografia do miocárdio. E também nesse período, desses 15 anos, eu já fiz 8 cateterismos, 2 angioplastias e uma tentativa de angioplastia. Ela não foi possível devido à calcificação exacerbada de uma das coronárias. Desde a antiguidade, dores no peito eram identificadas, mas as descrições médicas eram vagas. Já no século XIX, quando se começou a ter mais conhecimento sobre circulação sanguínea, o estudo do infarto se consolidou, assim como a detecção de anomalias no ritmo cardíaco. Atualmente, a bioestatística permite a interpretação de grandes volumes de dados como taxas de mortalidade, incidência de doenças, eficácia de tratamentos e outros indicadores de saúde pública. O Ministério da Saúde estima a ocorrência de 300 a 400 mil casos por ano. A cada 5 a 7 casos, uma pessoa morre, dependendo do grau de comprometimento da enfermidade, que pode ser desde o conhecido princípio de infarto até a morte súbita, como ensina o médico cardiologista e professor do Centro Universitário do Pará, Antônio Monteiro. Quando falamos de infarto, a gente fala da mesma patologia. O infarto ele acontece quando há uma obstrução da artéria coronária. As coronárias elas fazem com que o sangue seja levado ao músculo do coração. Dependendo da gravidade, ou seja, qual coronária, qual artéria ou quantas coronárias foram atingidas com essa obstrução, a gente pode ter o que a gente chama de infarto fulminante. Nesse cenário, o coração não tem tempo suficiente para recuperar sua função e o paciente acaba evoluindo a óbito na maioria das vezes. Já o princípio de infarto são essas obstruções parciais ou incompletas que, apesar de ter uma placa ali atrapalhando
a circulação do sangue ela ainda não chegou a obstruir por completo. Isso significa que o músculo ainda está recebendo sangue de alguma forma. Então ele tem dor, ele pode ter a clínica do infarto, mas na maioria das vezes esse paciente não teve morte da parede do seu coração. O quadro representa a morte de células do músculo do coração devido à formação de coágulos, e diversas doenças e condições podem anteceder e aumentar o risco, porque contribuem para o desenvolvimento da aterosclerose e para a sobrecarga do coração. O Dr. Antônio Monteiro fala um pouco mais sobre isso. O infarto está relacionado principalmente com outras doenças metabólicas, como por exemplo a dislipidemia, que é o colesterol alterado. Quando há uma elevação do colesterol, principalmente o ruim, que é o LDL, isso faz com que acumule com mais facilidade e com mais rapidez as placas de gordura nas artérias, e com isso pode ser elevado às placas que fazem o infarto acontecer. Outra doença que está bastante relacionada é a hipertensão arterial, uma vez que com o aumento da pressão faz com que exista um estresse maior na parede das artérias, e também a diabetes mellitus. De acordo com os especialistas, a dor típica do infarto é semelhante a um aperto no coração que caminha e irradia para o braço e para a parte de baixo da cabeça. Mas é importante atentar que alguns grupos não apresentam sintomas clássicos de que em breve terão o problema, como explica o Dr. Antônio. Os principais sintomas do infarto estão relacionados à dor torácica. Então é uma dor torácica de forma de pontada ou em aperto na região do coração, ou seja, na região próxima ao mamilo esquerdo. E essa dor ela pode ter irradiação tanto para a região de mandíbula como também para o membro superior esquerdo, o braço esquerdo. Essa é a forma tradicional, mas a gente tem alguns grupos que apresentam o infarto de uma forma diferente, como por exemplo mulheres, idosos e diabéticos. Nesses pacientes a gente pode ter um infarto até sem dor no peito. Então eles podem apresentar enjoo, náuseas, vômitos, tontura, até desmaio. Então nesse grupo a gente tem que estar bem atento a esses outros sintomas que podem estar apresentando e ser um indicativo de um infarto em breve. Então ele pode ser desde assintomático, ou seja, o paciente não está sentindo nenhum sintoma e já apresentar um infarto fulminante, mas também pode evoluir por semanas com dor no peito, principalmente aquela dor ao realizar uma atividade física. Algumas vezes é também apresentado uma intolerância ao esforço físico, por exemplo, um paciente que conseguia subir um andar de escada, não sentia dor, não sentia cansaço e começa a sentir, é um sinal de alerta também que pode estar evoluindo para um infarto em breve. O tratamento para quem sofreu um infarto tem o objetivo de prevenir contra novos eventos cardíacos, melhorando a qualidade de vida e reduzindo a mortalidade. O stent, que pode ser definido como um pequeno tubo de metal inserido em uma artéria bloqueada ou estreitada para manter esse vaso sanguíneo aberto, é uma das opções, como informa o médico cardiologista Antônio Monteiro. Ele pode ser desde um cateterismo cardíaco, fazendo a angioplastia de coronária, que é com a colocação de stent, faz com que afaste essa placa de gordura e o fluxo volte a passar através das coronárias. Outra forma de tratamento é a forma cirúrgica, a tradicional. Isso aí a gente vê quando estamos falando das pontes do miocárdio. Isso nada mais é como se fosse um túnel ou um novo encanamento, que é feito de uma área que o sangue está chegando até uma área após a obstrução, fazendo com que esse sangue seja levado a partir desse novo trajeto, desse novo fluxo e desse novo trajeto de coronária até a área que não está mais recebendo sangue. Essa forma cirúrgica e tradicional. Por último, a gente tem o tratamento medicamentoso, que a gente vai utilizar medicações para controlar a frequência cardíaca, controlar o colesterol, fazer com que não aconteça o acúmulo e a formação de novas placas, utilizando, por exemplo, medicações antiplaquetárias, e também o controle de outras comorbidades, outras doenças que esse paciente apresenta, como por exemplo a hipertensão arterial e a diabetes. Mesmo quem tem predisposição a doenças cardiovasculares pode ter uma vida longa e saudável, só depende de cuidados. O exemplo é o Oswaldo Bellarmino, que foi citado lá no começo desta reportagem. Que vivesse uma vida saudável, na alimentação, praticando exercícios físicos, visitando regularmente cardiologista, nutricionista, psicólogo, se tiver acesso. Mas não deixe de viver, não deixe de aproveitar a vida, de viajar. Se puder continuar trabalhando, continue trabalhando, como é o meu caso. Hoje eu já tenho 61 anos, quase não chego aos 46 anos. Viva a sua vida, aproveite a vida que é muito boa. João Paulo Seabra Nascimento para a Rádio Educadora da Amazônia.
No mês de dezembro de 2022, a vida da Marília Rosa Ricardo deu um giro de 360 graus. Com 38 anos de idade, ela era secretária de um consultório médico e entre um paciente e outro, foi ela que precisou de atendimento, porque durante o expediente teve um acidente vascular cerebral, quando um coágulo impede a irrigação sanguínea para o cérebro. Ela conta o que sentiu e depois foi direto para o pronto-socorro, onde a doença não foi logo diagnosticada da forma correta. Tava tudo normal quando eu tive. O doutor me levou pro médico, mas aqui no pronto-socorro o pessoal achava que eu tinha um tumor no cérebro. Eu tive uma dor de cabeça só um dia antes. Aí, na hora, me deu um barulho na cabeça, uma tontura e só. Nas redes sociais, a Marília compartilha o cotidiano em uma clínica de fisioterapia e os exercícios de reabilitação para voltar a ter movimentos do lado direito do corpo que ficou paralisado. Pentear o cabelo e passar batom são atividades da vida diária que exigem coordenação motora fina e se tornaram para ela pequenas conquistas. Perder a independência devido às sequelas do popularmente chamado derrame cerebral foi o golpe mais duro, como nos conta a Marília. Hoje em dia, minha maior dificuldade, e eu andava, né? Eu acho difícil ter equilíbrio no andar. Aí, por mais que eu tente, por mais que eu faça exercício, eu não consigo andar sozinha. Aí, pra mim, isso me mata. O nome AVC, acidente vascular cerebral, é o mais popularmente usado pela mídia e em campanhas de conscientização para descrever o distúrbio na circulação sanguínea do cérebro. Mas se você ouvir o termo AVE, nós estamos falando do mesmo fenômeno. Só que essa nomenclatura é mais usada em ambientes acadêmicos ou entre profissionais da saúde. O neurocirurgião Dr. Albedi Bastos, que trabalha com estimulação magnética transcraniana, explica pra gente. A sigla AVC significa acidente vascular cerebral e a sigla AVE, ela significa acidente vascular encefálico. Qual é a diferença de uma para outra? Quando eu falo em acidente vascular cerebral, eu estou me referindo a acidentes vasculares que acontecem no cérebro. O cérebro ele é composto pelos hemisférios cerebrais e pelo diencéfalo. Então deixa de lado as outras estruturas do sistema nervoso, como por exemplo, tronco encefálico, que inclui mesencéfalo, ponte e bulbo e a medula espinhal. Enquanto que o AVE é encefálico. O que é o encéfalo? O conteúdo do sistema nervoso que está contido dentro da caixa craniana, que compreende o cérebro, propriamente dito, o tronco cerebral mais o cerebelo. Então o termo AVE seria mais correto usar. Acidente vascular encefálico, que abrangeria tudo. Os primeiros relatos e estudos sobre acidente vascular cerebral podem ser encontrados ainda na antiguidade. O fenômeno foi descrito pela primeira vez pelo médico grego Hipócrates, por volta de 400 anos antes de Cristo. Ele observou que algumas pessoas de repente perdiam a capacidade de falar, de mover partes do corpo ou morriam após episódios súbitos. Naquela época os médicos entendiam os sintomas, mas não compreendiam a causa, ou seja, o que levava as pessoas a terem aqueles comportamentos. Hoje em dia, a medicina já sabe que a falta de fluxo sanguíneo para alguma parte do corpo causa deficiência de oxigênio e nutrientes que são essenciais para o funcionamento dos tecidos, com as células começando a morrer. Os fatores de risco são muito conhecidos e eles são características que aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver determinado problema de saúde, podendo ser modificado ou não. O Dr. Albedi faz o alerta sobre o que leva ao AVC. Normalmente o acidente vascular cerebral é um capítulo de uma novela. Normalmente ele não começa naquele acidente, como eu já falei. Normalmente você tem previamente a ele fatores de riscos instalados no paciente e ou
isquemias transitórias, no caso das isquemias, das embolias e das tromboses. Então, quais são esses fatores de risco? O principal fator de risco responsável por 70% dos acidentes vasculares, sejam eles isquêmicos ou hemorrágicos, é a hipertensão arterial sistêmica. E é um fator modificável, ou seja, quando você trata a hipertensão arterial, você reduz muito o risco de um acidente vascular cerebral. A hipertensão leva à aterosclerose, que pode levar à obstrução do vaso, ou placas de ateroma que podem desprender e levar à embolia, ou fragilidade na parede dos vasos que levam a um rompimento e hemorragia. Se uma pessoa começa a falar embolado ou tem dificuldade para mover uma perna ao andar, ela pode estar sofrendo um AVC. Quem estiver por perto pode pedir para essa pessoa sorrir, estender os 2 braços na altura do ombro ou falar uma frase. Se o sorriso sair só de um lado, um dos braços não levantar ou cair, ou a fala sair embaraçada, é necessário ligar imediatamente para o SAMU, no número 192. O Dr. Albedi informa por que se trata de uma emergência médica e o atraso no atendimento durante a fase aguda, ou seja, o período inicial, quando os sintomas estão mais intensos, pode prejudicar a preservação do tecido cerebral. É uma emergência médica porque ela acontece agudização súbita do processo de adoecimento que leva a um acidente vascular cerebral. Que uma vez acontecido um infarto ou uma hemorragia cerebral, aquela área danificada dificilmente vai se recuperar. Embora nós possamos fazer tratamento para recuperar os déficits aqui no nosso consultório, com a estimulação magnética transcraniana, com bastante sucesso e sempre com algum tipo de melhora para o paciente. O atraso do atendimento pode comprometer, no caso, a evolução da doença, porque você pode ter, por exemplo, uma isquemia rápida, transitória, com déficits que podem durar menos de 24 horas, ou a doença pode se agravar se você estiver evoluindo com uma trombose cerebral, por exemplo, ou agravar em decorrência de uma hemorragia cerebral. Então, o tratamento, principalmente hoje na isquemia, ele passa por um protocolo de tratamento do stroke, do acidente vascular isquêmico agudo, em que você pode usar substâncias que dissolvem o coágulo ou fazer tratamento do método endovascular, passando catéteres que vão aspirar os coágulos, principalmente nos infartos malignos, nos acidentes químicos malignos da artéria cerebral média, que trazem consequências devastadoras para os pacientes. Em 2023, de acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de AVC, a doença matou 110.818 brasileiros. Quando o AVC não mata, ele gera incapacidade e acarreta um custo econômico anual estimado em cerca de 125 milhões de dólares, com despesas hospitalares e previdenciárias no país. O Dr. Albedi Bastos esclarece quais são as principais sequelas do AVC. As paralisias, as hemiplegias, as paralisias de um lado do corpo, são os distúrbios da fala, as afasias, que é a incapacidade de compreender a fala ou de responder a esta, e diversas outras sequelas associadas à área onde o paciente foi acometido pelo derrame cerebral. Então, se eu tiver um derrame na área da visão, ele vai ter diversas sintomatologias de perda visual, como hemianopsia, por exemplo. Se ele tiver um acidente vascular no cerebelo, ele vai ter o que nós chamamos de ataxia, uma incoordenação motora. Vale lembrar que quando se fala de AVC, os fatores de risco modificáveis são responsáveis por 90% dos casos. Por isso, mudar de estilo de vida para melhor significa se afastar dessa e de outras doenças. Lembre, o AVC pode acontecer de forma repentina, mas a prevenção é um caminho contínuo. Fique atento aos sinais e busque ajuda médica imediatamente ao menor indício de sintomas. A informação é sua aliada. João Paulo Seabra Nascimento para a Rádio Educadora da Amazônia.
dia do AVC que eu tive no dia 4 de março, trabalhei normal, acordei de manhã, fui trabalhar normal, eu entrava no serviço às 7 horas da manhã, mas eu sempre chego na empresa por volta de 5h30 da manhã, 5h40 eu já estou na empresa já. Esse dia eu fui trabalhar normal, vim embora para casa. Quando eu cheguei em casa, troquei de roupa para ir para academia. Perto de casa aqui, caminhando, dá uns 8 minutos caminhando mais ou menos. Eu fui pra academia, cheguei na academia, muita dor de cabeça mesmo, muita dor de cabeça muito forte. Aí eu comecei a olhar para aqueles equipamentos, eu fiquei imaginando um acidente, né? Eu tentar fazer, porque a minha cabeça estava doendo muito, eu queria fazer alguma coisa, passar mal e me machucar. Aí eu desisti e vim pra casa. No caminho, entrei em contato com a minha esposa, falei com ela que estava sentindo muita dor de cabeça, estava tonto, eu ia batendo de um lado do outro. Assim, a rua pequena, ia batendo de um lado do outro. Passei na farmácia, o rapaz me atendeu próximo aqui de casa, o rapaz me atendeu, falou que não tinha nada que poderia me dar, era bom procurar um ponto de socorro. Aí ok, fui pra casa, no caminho liguei pra minha esposa, falei com ela, mandou vir pra casa, eu vim, meu filho tava aqui em casa já me esperando, meu filho tem 9 anos, João Vitor. Quando ele chegou, a mãe dele conversou com ele, já pegou um remédio, me deu, não lembro que remédio foi, ele me deu um remédio, aí a cabeça doendo, mas doendo muito, muita dor mesmo. Aí eu entrei no chuveiro, comecei a tomar um banho, a minha mulher já ligou pros vizinhos aqui, os amigos nossos aqui, eles vieram em casa, saí do chuveiro, meu filho começou a jogar água gelada da minha cabeça, muita dor mesmo, muita dor. Já tá ficando inconsciente já. Até que chegou um ponto que eu desmaiei. Eu apaguei completamente, eu desmaiei. O evento narrado pelo chefe de cozinha Lindoval Veiga ocorreu em março deste ano e foi diagnosticado como AVC hemorrágico, quando um vaso cerebral se rompe, causando hemorragia. Esse tipo de acidente vascular cerebral representa apenas 15% dos casos e é mais mortal que o AVC isquêmico, quando uma artéria é obstruída. O Lindoval Veiga tinha um alto fator de risco para a doença, mas não era acostumado a fazer o check-up anualmente. Mas o que eu tenho que eles falam que teve realmente levado um AVC, meu colesterol é muito alto. O colesterol estava, acho que é 400, 200 e alguma coisa, 280, parece 240, não tenho certeza mesmo. Mas o meu colesterol estava chegando quase 500, mais do que o dobro. Provavelmente foi essa a causa do meu AVC. Eu não tenho diabetes, não tenho pressão alta, eu não sou fumante. Agora o colesterol eu estava muito alto, mas muito alto mesmo. O colesterol é uma substância gordurosa presente no sangue. E níveis altos podem levar à formação de placas nas artérias. Antigamente, a população tinha algumas ideias erradas e simplificadas sobre o colesterol, que levavam a uma compreensão limitada do problema. É bom saber que não se trata de uma doença exclusivamente de idosos e muito menos de pessoas obesas. Até porque o Lindoval tem 48 anos e estava na academia quando teve o AVC. O médico Tiago Dantas de Souza Brandão, neurocirurgião da clínica Neurovita, explica que atualmente a palavra jovem deixou de ser sinônimo de vida ativa e por isso pessoas com menos idade estão sendo cada vez mais atingidas pela doença. Primeiro, o estilo de vida sedentário, a falta de atividade física regular e o aumento da obesidade, especialmente entre jovens, contribuem para fatores como hipertensão e diabetes, que são fatores de risco para AVC. Segundo, maus hábitos alimentares, dietas ricas em sódio, açúcar e gorduras saturadas elevam o risco de hipertensão e obesidade, levando ao maior risco de AVC, mesmo em idades mais jovens. Terceiro, estresse e saúde mental. O aumento do estresse, ansiedade e depressão na juventude pode impactar a saúde cardiovascular, levando a comportamentos prejudiciais como o consumo excessivo de álcool e tabagismo. Quarto, condições de saúde não diagnosticadas. Muitas vezes, jovens com doenças cardíacas congênitas, dislipidemias ou arritmias não são diagnosticados até que ocorra um evento de AVC. E quinto, o uso de anticoncepcionais. O uso de anticoncepcionais, sim, os hormonais, especialmente em mulheres fumantes ou com históricos de hipertensão, pode aumentar o risco de AVC. A conscientização sobre esses fatores pode ajudar a mitigar a incidência de AVC em várias faixas etárias mais jovens e promover a saúde e o bem-estar geral. Outro dado interessante e preocupante é que, além do estilo de vida, as mudanças climáticas podem estar associadas ao maior risco de morte e sequelas por AVC. Os dados foram revelados em um estudo global envolvendo 204 países que durou 30 anos e foi realizado por pesquisadores da Universidade Central do Sul, na China. A pesquisa detectou que, em 2019, mais de 500 mil mortes por AVC foram atribuídas a temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas. O Dr. Tiago Dantas fala mais sobre fatores ambientais e a relação com o AVC. Por exemplo, o calor extremo. O
O calor excessivo pode levar à desidratação, que, por sua vez, pode provocar alterações na pressão arterial e aumentar o risco de trombose, formação de coágulos e AVC. A exposição ao calor também pode causar estresse térmico, que afeta a circulação sanguínea. Segundo, poluição do ar. Estudos sugerem que a exposição a poluentes atmosféricos como material particulado e gases tóxicos está associado ao aumento no risco de doenças cardiovasculares, incluindo o AVC. Poluentes podem causar inflamação sistêmica e aterosclerose, acúmulo de placa nas artérias, aumentando a probabilidade de um AVC. E terceiro, estresse ambiental. A vida em áreas urbanas com alto nível de poluição e estresse pode estar relacionada a comportamentos de risco, como sedentarismo e má alimentação. Diversos estudos são realizados para melhorar a saúde do brasileiro. E um deles, publicado em julho deste ano, relacionou duas condições cardiovasculares. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com dados do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil, verificou que o número de mortes por AVC ultrapassou o número de mortes por infarto no período de 2019 a junho de 2024. O médico diretor de publicações da instituição, João Sarragoff, comenta que a pandemia pode ter influenciado no aumento, porque o vírus causador da Covid-19 eleva a presença de coágulos em veias e artérias. A população está envelhecendo, o que por si só já produz aumento nas doenças degenerativas. Fatores de risco, tais como obesidade, diabetes mal controlada, colesterol elevado, hipertensão arterial maltratada, o uso do tabaco, cigarro, o uso excessivo de álcool e drogas, uma alimentação desregrada, muito estresse, e também o sedentarismo são doenças diretamente relacionadas ao AVC. Além disso, a pandemia de Covid-19 provocou aumento do número de casos de AVC pelo fato do SARS-CoV-2 favorecer o aparecimento de coágulos nas artérias e também nas veias. A pesquisa revelou que, no ano de 2020, os registros de mortes por AVC alcançaram 105.894, enquanto os óbitos por infarto chegaram a 97.779, apresentando um percentual superior aos demais períodos. Um dado alarmante foi observado este ano. A diferença entre os óbitos por infarto e AVC, com dados coletados até junho, atingiu 8,78%, tornando o infarto a menor causa de morte em comparação com o AVC. João Sarragoff, diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, lembra que os fatores de risco para as doenças são semelhantes e como a medicina tem utilizado a tecnologia a favor do combate às doenças. Bem, a semelhança está nos fatores de risco. A diferença está em tudo, pois os sintomas de um são inerentes ao coração e do outro são inerentes ao cérebro, ou seja, enquanto que o infarto agudo do miocárdio produz uma dor torácica ao nível da região epigástrica, ou seja, no meio do peito, o AVC pode dar dor de cabeça, tonteira, síncope, desmaio, dificuldade de fala, uma cegueira momentânea, perda de força muscular num braço ou numa perna, ficar com uma boca torta ou uma paralisia no braço. Já quem tem um AVC pode ter uma fraqueza na face, no braço ou na perna, especialmente no mesmo lado do corpo. Boca torta, confusão mental, dificuldade em concatenar as palavras, falar com a língua enrolada, ou não conseguir falar, ou não compreender o que foi falado. Pode ter uma alteração na visão, por exemplo, uma cegueira em um dos lados do olho, em um olho em ambos os olhos. Pode ter uma alteração do equilíbrio ou da coordenação motora, pode ter tonteira ou uma alteração da marcha, né? Ou seja, andar com dificuldade ou até não andar. Bem, exames modernos como a ecografia vascular, que é o ultrassom associado ao Doppler, pode detectar uma placa na artéria carótida, que é essa artéria do pescoço que leva o sangue para o cérebro. Também a angiotomografia, que é um tipo especial de tomografia com reconstrução dos troncos supraórticos, podem diagnosticar placas e obstruções nas artérias do tórax, do pescoço, inclusive intracerebrais, ou seja, aqueles pequenos vasos dentro do cérebro.
Um estudo feito pela Organização Mundial do AVC em outubro de 2023 faz uma projeção que embasa a pesquisa da SBAVC. A pesquisa prevê que o número de mortes por acidente vascular cerebral no mundo poderá aumentar 50% e chegar a quase 10 milhões de pessoas atingidas até 2050. Medidas de conscientização devem ser adotadas, como detalha o Dr. João. Políticas públicas de abolição do cigarro, do álcool e das drogas, um bom tratamento do diabetes mellitus, da obesidade, da hipertensão arterial, colesterol elevado e estimular a atividade física são medidas eficazes de conscientização. No Brasil, a atenção ao AVC está prevista na Política Nacional de Atenção às Urgências e no Plano de Organização de Redes de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde SUS. Diretrizes determinam a criação de centros de referência e atendimento de alta complexidade com equipes compostas, entre outros profissionais, por médicos neurologistas, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. O médico neurocirurgião Albedi Bastos diz que são necessários centros públicos de atendimento. Então nós temos que ter os centros de tratamento de stroke. Isso está inclusive na legislação do SUS, que para cidades com mais de 1 milhão de habitantes já devem ter o seu centro. Aqui em Belém nós temos vários locais, mas não temos ainda nenhum serviço público para tratamento de stroke na fase aguda. O chefe de cozinha Val Veiga, que falou no começo dessa reportagem, teve sorte em parte porque os vizinhos, em vez de esperarem a chegada de uma ambulância, ajudaram no socorro, levando até o hospital no carro próprio. Ele teve sorte em parte porque só foi atendido no segundo hospital que deu entrada, ficando 7 dias na UTI e 48 dias internado. A lição que o Val tirou foi que mudanças no estilo de vida não eram uma opção. Passo os 48 dias vim para casa, me recuperando, não tomo remédio nenhum, só fisioterapia e faço acompanhamento com um neurocirurgião que me acompanha já. Ele me acompanha e sempre me recomenda atividade física, faço muita atividade física mesmo. Onde eu moro, o bairro que eu moro, tem um campo aqui, um campo de várzea, um campo grande, e eu sempre faço minhas atividades nesse campo. Tem um equipamento de ginástica de terceira idade, eu fico me alongando lá também, me movimento nele. Dou volta no campo, consigo correr, devagar eu faço, eu ando, eu dou volta no campo andando, depois eu adianto um pouco e dou umas corridas também no campo. Eu vou nos equipamentos, faço bastante movimento também. João Paulo Seabra Nascimento para a Rádio Educadora da Amazônia. Desafio é uma palavra que resume a vida depois de um acidente vascular cerebral. O AVC é uma das principais causas de incapacidade no país e os familiares, mediante dificuldades financeiras, tornam-se cuidadores em tempo integral, como foi o caso da Camila Silveira, criadora do perfil Papai Teve um AVC. E agora? Nem todos os pacientes conseguem cumprir o tratamento, representando mais um obstáculo na reabilitação. E na época eu ia fechar contrato com uma empresa. Na semana que ele teve o AVC eu ia assinar um contrato e eu optei por não assinar, porque eu queria estar mais próxima do meu pai, eu queria poder acompanhar todo o processo de reabilitação e queria estar com ele naquele momento. Toda essa situação altera muito a vida de quem tem um AVC e altera a vida da família também. Esse AVC isquêmico, o meu pai recebeu o atendimento, iniciou a reabilitação, só que ele sempre teve muita resistência à reabilitação, mas a gente tentou fazer o máximo que a gente podia naquele momento e a gente continua fazendo. Em 2022 ele teve outro evento, outro AVC, e nesses anos aí que vem passando, já tem uns 9 anos, aconteceram outras situações que ele sempre vem sendo acompanhado pela equipe médica, por toda uma equipe multidisciplinar, que isso é muito importante. Cerca de 30 a 50% dos sobreviventes de AVC desenvolvem depressão, que pode afetar o progresso da reabilitação física e a adesão às recomendações médicas. O psicólogo clínico Paulo Roberto da Costa, mestre em teoria e pesquisa do comportamento, explica a importância do apoio emocional em um momento como esse. Infelizmente, um dos aspectos negligenciados após o acidente vascular cerebral e suas sequelas é o aspecto emocional.
Por a pessoa estar debilitada, tendo dependência de outras pessoas, ela pode entrar em contato com vários tipos de sentimentos como raiva, angústia e tristeza. A perda de uma função ou até a mudança da aparência com o rosto paralisado, por exemplo, indica o período de luto que a pessoa vai passar. Outro aspecto negligenciado é a saúde mental do cuidador, que também terá sua vida modificada. Muitas vezes esse é um papel solitário e que deixa de ter um apoio emocional para ele. Esse cuidador tende a escolher priorizar o doente, esquecendo-se da sua vida individual e seus cuidados. Ele também pode passar por uma espécie de luto, pois sua vida modifica, assim seus hábitos e rotinas são readequados tendo em vista o doente. Assim, algumas atividades rotineiras terão que ser adaptadas ou substituídas. A própria dieta é modificada, o que também não é algo supérfluo como muitas pessoas acham. Impacta emocionalmente e psicologicamente o paciente. Por isso é essencial que os cuidadores e pessoas próximas deem atenção especial a isso, procurando profissionais de serviços adequados, como de psicólogos hospitalares e terapeutas ocupacionais. A fisioterapia também é fundamental e a reabilitação precoce melhora as chances de recuperação funcional. Cerca de 50% dos pacientes que recebem terapia adequada conseguem recuperar boa parte da independência. Mas aqueles que não têm acesso ao tratamento adequado correm maior risco de complicações, como atrofia muscular. A Lorena Amorim é professora do curso de fisioterapia da Universidade da Amazônia, UNAMA Boa Vista, e comenta como é feito o tratamento e quais fatores influenciam na melhora. Então, primeiro, a fisioterapia ela vai atuar em dois momentos muito importantes desse tratamento. O tratamento imediato, que pode ser hospitalar, dentro do hospital, ainda quando o paciente é diagnosticado na fase aguda, e posteriormente, após esse paciente sair da alta hospitalar, a fisioterapia também atua a nível ambulatorial, seja em uma clínica ou na própria residência do paciente, para que esse acompanhamento ele seja contínuo. O tempo de reabilitação ele é contínuo. A gente não consegue estipular um tempo fixo, visto que isso vai depender do grau que esse AVE acometeu o paciente, do comprometimento desse paciente com a sua reabilitação e também como esse tratamento vai se suceder. Mas sim que esse paciente ficará em atendimento constante após o acidente. Mas a estimativa de melhora ela é bem significativa, priorizando sempre a funcionalidade desse paciente, que ele consiga voltar a fazer suas atividades de vida diária o mais rápido possível e que ele tenha assim uma boa qualidade de vida. Para muitas pessoas que passaram por experiências em relação a doenças cardiovasculares, uma forma de lidar com a nova realidade é ajudando quem vai enfrentar os mesmos desafios. A Cris Simões teve um AVC em 2017, aos 46 anos de idade, e como paciente encontrou poucas associações para buscar informações e apoio. Ela conta o que sentiu quando teve alta e precisou recomeçar as atividades da vida. O que acontece é que hoje quem sai do hospital sai muito perdido sobre os seus direitos, sobre onde se reabilitar. Então a gente tem tentado nos últimos anos orientar as pessoas que existe reabilitação, mas que é uma reabilitação demorada e precisa de mais recursos do governo para atingir toda a população que sofreu AVC, que agora cada vez mais em jovens, Então tem que ter os tratamentos adequados, isso não é para todo mundo financeiramente viável, então esse é um dos maiores desafios, ter acesso aos equipamentos e fisioterapias necessárias para a pessoa tentar ter uma vida perto do que era antes. A Cris abriu mão de ter filhos, que era um desejo dela, e decidiu criar com sede em São Paulo a Associação de Pacientes, Familiares e Amigos AVCistas do Brasil, para acolher, orientar e trocar informações com as vítimas de AVC. Ela informa quais orientações são disseminadas pelo grupo e as iniciativas que estão sendo tomadas. Nós estamos com uma lei federal para ser aprovada e várias leis estaduais sobre o crachá Estrela AVC, que identifica as pessoas que têm AVC, que tem um tratamento diferenciado porque tem muitas sequelas invisíveis. Uma delas é a afasia, que é a falta de comunicação. E o maio vermelho para a gente ter um mês inteiro de alerta sobre o AVC, que é muito grave. Então, assim, a gente deve aprovar ainda esse ano e a partir do ano que vem fazer campanhas
no jornal e para mídia em geral, para que as pessoas realmente conscientizem e cuidem mais da saúde para evitar que aconteça isso. Isso deve demorar um tempo ainda, né, para ser modificado, esses 80% modificáveis também dos AVCs isquêmicos e hemorrágicos, mas a gente está começando um trabalho e acredita que a gente vai conseguir reverter essa situação. A gente está no Instagram, como eu falei, com @avcisas, e nós somos uma associação muito digital, mas estamos já com uma base em São Paulo e vários estados também. O fato é que muita gente não sabe que a pressão arterial alta, porque ela não dá sinal nenhum, ela é silenciosa, então não sabe que tem, então de repente tem um AVC sem saber. Então, assim, primeiro fazer sempre os exames básicos, aferir pressão frequentemente, mesmo a partir dos 20 anos. Ter uma alimentação adequada, que a gente costuma falar que mais descascar do que desembrulhar, porque todos os alimentos multiprocessados são perigosos para essa gordura do sangue. Então, ter uma alimentação mais saudável e praticar exercícios, né? Basicamente isso. A necessidade de cadeira de rodas, dispositivos auxiliares para a marcha, como bengalas e muletas, pode fazer com que o tratamento para o AVC não esteja ao alcance de todos. Pensando nisso, o Grupo Ação AVC Brasil, uma organização civil sem fins lucrativos com sede em Alagoas, criada em 2010, desenvolve projetos como o Rodas Amigas. Como diz a Jussara Almeida Bajo, fisioterapeuta e voluntária há mais de 10 anos na associação. O projeto Rodas Amigas é um dos projetos da Associação Ação AVC e esse projeto ele atua exclusivamente na cidade de Maceió. Como que ele funciona? Nós realizamos coletas de cadeiras de rodas de pessoas que já utilizaram e que não precisam mais. Às vezes as pessoas compram por um determinado motivo e não tem mais necessidade. Elas podem entrar em contato com a associação. A gente busca as cadeiras de rodas nos bairros aqui da cidade, deixa na sede, e quando a gente tem alguma pessoa que teve um AVC e que tem a necessidade de cadeira de rodas, a gente faz a doação. E assim a gente vai movimentando esse ciclo, de pessoas que já não precisam mais, ajudando pessoas que agora estão necessitando desse auxílio de locomoção de uma cadeira de rodas ou uma cadeira de banho, para poder ser um pouco mais independente. Mas assim, é um projeto muito importante pra gente, mas é só deixar claro que ele funciona somente na cidade de Maceió, que é onde a gente tem condições de buscar e entregar as cadeiras aqui na cidade. O Grupo Ação AVC Brasil surgiu a partir da experiência da família de Solange Silos. O filho dela, Guilherme, sofreu um AVC aos 24 anos e hoje trabalha como artista. O grupo atua oferecendo conhecimento, suporte e incentivo à reabilitação, além de abraçar causas que possam melhorar a prevenção e tratamento ao acidente vascular cerebral, como reforça a Jussara Bajo. É uma atuação em conjunto, pensando na linha de cuidados que já existe, que é desde a prevenção, o tratamento lá na hora que acontece o AVC, que a gente chama de tratamento de fase aguda, e depois o hospital, o tratamento de reabilitação e de todo a prevenção, assim, para não ter um novo AVC. Então, todos esses pontos, eles precisam estar interligados e precisa ser uma rede de cuidados. Eu acho que o mais difícil é conseguir executar em cada município brasileiro essa rede de cuidados. A gente precisa ter toda uma prevenção dos principais fatores de risco, principalmente hipertensão arterial, diabetes, o sedentarismo. Então a gente precisa ter políticas públicas que ajudem as pessoas a terem acesso à medicação, prevenir, a combater esses fatores de risco para que não aconteça o AVC. Mas caso isso aconteça, as pessoas também precisam estar informadas dos sintomas para uma identificação rápida e saber o que fazer. Ir para o hospital certo, hospital de referência, ou chamar o SAMU, que daí o SAMU também vai saber para onde que levar esse indivíduo, porque precisa ser um hospital de referência para tratamento de AVC. Nem todo hospital trata AVC. O programa AVC da SINAS é outro destaque da associação, oferecendo telemedicina para melhorar o atendimento ao AVC em Alagoas, ampliando a cobertura para hospitais em diferentes regiões do estado. Durante a pandemia, grupos de apoio foram criados também de forma remota, enquanto as pessoas não conseguiam frequentar os consultórios, como diz a Jussara.
para tirar as dúvidas, fazer o acolhimento, troca de experiências, que é algo assim muito importante entre as pessoas, entre os pacientes e os familiares que tiveram AVC, porque muitos têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades, formas como eles encontraram de superar as adversidades. Então é um grupo muito rico e muito importante, sempre com acompanhamento dos voluntários e dos profissionais de saúde que fazem parte da ação AVC. Além disso, né, os grupos, eles têm um encontro mensal em que a gente tira as dúvidas, discute, conversa sobre vários assuntos que são interessantes, né, que foram decididos no grupo. Então é um grupo assim que traz muita informação sobre o AVC, sobre tratamento, sobre reabilitação, né, sobre todas as fases, mas também tem um acompanhamento, né, direcionado para as demandas individuais. Outras associações, como a Associação Mineira do AVC e a Associação Brasil AVC, também podem ser encontradas nos sites amavc.com.br e abavc.org.br. Para quem enfrenta as sequelas do acidente vascular cerebral, além da informação, alguns ingredientes não podem faltar. Como diz a Camila Silveira, que a gente mostrou no começo desta reportagem, que cuida do pai que teve 2 AVCs. Amor, dedicação e carinho. Nessa fase pós-AVC, eu digo que esses 3 elementos, eles são chave, tanto para quem teve o AVC, como para quem está cuidando, quanto para a própria família. Então, esses elementos, eles fizeram um diferencial muito grande na reabilitação do meu pai, nessa fase pós-AVC. Poder estar do lado do meu pai, cuidando dele, proporcionando momentos bons, procurando proporcionar o melhor que a gente pode para ele, isso faz muita diferença. Para mim, como filha, para a família, para ele como meu pai. João Paulo Seabra Nascimento para a Rádio Educadora da Amazônia.